Fala galera, beleza? Cultura Mix chegando na área. Eu, Curumim Manzato, agradeço desde já a sua companhia e já peço para você, mande sua mensagem, participe, compartilhe e o principal, né? Ative o sininho, você que está nos acompanhando aqui pela Auri TV. É esse belíssimo estúdio que a Auri Produções, né, tem para oferecer. Se você estiver precisando fazer o seu podcast ou uma sessão de foto, tem 3 estúdios diferentes aqui que você pode usufruir aqui também. Tá a fim de gravar o seu curso também para estar exibindo na faculdade ou um trabalho de TCC da facu também, aqui você tem também todo o espaço, beleza? Agradecer desde já esse parceiro mal acabado, Flávio Bomba, o Gogo Boy da Auri TV aí, ó. Coloca nas redes sociais aí, hashtag Flávio Bomba. Uma hora nós vamos mostrar esse menino para vocês aí, viu? Mas no programa de hoje, gente, nós vamos falar... quem tá olhando aqui do lado já tá vendo aqui um capacete. Fala, o que esse cara vai fazer com esse capacete hoje aqui? Nós vamos falar de moto, é isso mesmo. Paixão sobre 2 rodas. E vamos bater um papo com esse cara que, pelo nome, poucos conhecem, viu? Mas quando a gente fala Gardenal, rapaz, isso é mais de metade de Bauru sabe quem que é. Adalberto Gardenal com a gente hoje aqui no Estúdios. Seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado, agradeço esse convite de vocês por estar aqui no Arena Mix e fazendo esse podcast, mostrando um pouco do amor que eu tenho pelas 2 rodas. Isso começou desde criança. E vamos falar um pouquinho disso aí. É isso aí, o menino tá um pouco nervoso, vocês perceberam, né? Aterrou até o nome do programa, é Cultura Mix, Arena Mix, tá valendo tudo aí. A gente entende que o convidado, ele fica nervoso. Esse mal acabado aqui, gente, você encontra ele na rua, é um verdadeiro 13, anda milhão por aí, tal, desenrolado. Aí chega no estúdio, câmera, o cara fica acanhado, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Cada um na sua, né? Você precisa conversar um pouquinho com o Flávio Bomba ali, que ele coloca você no lugar. Viu? É mesmo? Cada um na sua, né? Exatamente. Eu me dou bem nas 2 rodas. Nas 2 rodas. Aqui eu sou... Eu queria saber, rapaz, essa paixão aí. Como que surgiu essa paixão sobre motos? E você tem uma história dentro do motociclismo, né? Tem sim. O que eu me lembro, a minha primeira visão, em 1977... O meu pai e meus tios compraram 3 motos novas e chegou em casa, eu sou de 74, eu tinha 3 anos, eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado com aquilo, sabe? Os meus olhos, eu fiquei hipnotizado naquilo. E aí fui começando andando de bicicleta e tem uma história, cara. A primeira coisa que eu me lembro de moto, há muito tempo, eu tinha acho que 5 anos e meu pai me levou num circo, chamava o Circo Vostok. O Circo Vostok é tradicionalíssimo. É das antigas, né? Olha, cara, eu me lembro de detalhes. Na época, era ali na Duque de Caxias, onde é... Onde era a antiga Simão e agora é a Maravilha Azular. Isso. Você é das antigas também. Eu sou da época do Vostok, do Circo Espacial ali, rapaz. Deve ter quase meio século também, você não passou. Tô chegando. Então, e na hora do espetáculo, eu vi um macaco. Naquela época não tinha minimoto. Não existia, era bicicleta. E era liberado animais no circo. Sim. E eu vi um macaco acorrentado com um domador e ele andando numa moto em círculo. Eu fiquei doente com aquilo, eu fiquei louco. Eu falei pro meu pai, pai, eu quero a moto do macaco. E comecei a encher Pensei que ele ia falar, eu quero o macaco também. Porra, é sacanagem. E aí meu pai, tá bom, mamãe. Pra eu parar de encher o saco, né? Assisti o espetáculo, eu vi aquilo, vi o Globo da Morte, aquilo foi uma coisa que me encantou. O Globo da Morte é diferenciado até hoje. Me encantou. Aí no outro dia, eu não esqueci daquele, pai, você vai comprar a moto do macaco? Eu vou. E fiquei esperando. Meu pai vai chegou comprar a moto do macaco, velho. Ele chegou do trabalho. Pai, e a moto do macaco? Aí eu fui lá, filho, o homem não vende. Não, pai, eu quero a moto do macaco. Se o macaco anda de moto, por que eu não vou andar? E eu queria. Aí amanhã eu vou. Ele voltou. E aí? Não tem jeito. E se eu for embora com o circo, pai? Eu queria ir embora. Pra resumir. Olha só como é que começou o programa, gente. Vai vendo. Eu fiquei 1 semana com febre, até eu esqueci, mas eu não esqueci da moto do macaco. E isso foi. Depois veio eu com bicicleta, né? A minha bicicleta vivia mais presa em cima do guarda-roupa, porque a hora que dava pra mim era só joelho ralado,
tombo. Porra, moleque é assim mesmo, né, cara? Se não tiver um joelho ralado, um dedo sem tampão, não é moleque. Mas, infelizmente, isso mudou bastante, né? A infância que a gente teve era uma outra geração, a gente não tinha internet. Era tudo no real. Você é da época da bolinha de gude, jogar peão, Meu irmão, andar de futebol de carrinho de botão, rolemã. carrinho de rolemã, rapaz, numa descida. E o detalhe, eu perdi minha mãe muito cedo, fui criado pela minha avó, né? E não deixava eu ter carrinho de rolemã. O cuidado, né? Aí eu fazia e ficava guardado na casa dos amigos. E hoje eu falo, né? Essa geração, nós éramos engenheiro. Nós fazíamos... Você andava de carrinho de rolemã? Vixe Maria. Você comprava ou você fazia? Fazia. Ia nos ferro velho pegar os rolemã, colocava graxa, óleo para poder fazer ele voltar a andar. Passava óleo de peroba na cara e pedia rolemã, os mecânicos tocavam. Exatamente. Quando não esperava o ferro velho fechar, pulava de final de semana. Olha, gente, olha cada armação, rapaz. E aí, andava de carrinho de rolemã e a minha paixão sempre foi 2 rodas, foi bicicleta. Depois, com 11 anos de idade, eu comecei a andar de moto. Com 11 anos? 11 anos. E meu pai deixava, eu andava ali na vila e tal. Eu comecei a andar com 12, 13 anos, rapaz. Com 12 anos eu empinava a moto já. Era uma coisa assim que era muito louca. E aí meu pai pegava, só que eu sempre trabalhei, sempre ajudei ele. Então eu apanhava, tomava uns cascudos, ele tomava a moto, daqui a pouco ele me dava. Aí quando chegou com 16 anos, ele falou assim pra mim, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como tirar. Eu só vou pedir uma coisa pra você, não morre. Né? E eu sempre andei desde pequeno e ele me ensinou. Hoje eu tenho uma direção muito defensiva. Eu aprendi por causa que eu andei muito sem carta na época e hoje não tem mais isso. Hoje não dá pra a molecada fazer esse tipo de coisa. Né? Eu até tava comentando na hora que tava vindo pra cá, a gente tava vindo de Piratininga com o Kleber, e eu falei que na minha época, quando eu comecei a andar de moto, eu aprendi a andar de moto numa XL e depois meu pai tinha 3 motos e eu ficava com a DT 180. Rapaz, era DT RD 180Z. Aquela motinha que era Nossa, rapaz, era um inferno aquela moto, rapaz. Paixão por 2 tempos. Nossa Senhora. Assim, tinha aquele cheiro insuportável que tinha. Mas era um ronco gostoso e uma moto que ninguém pegava. Sim. Ninguém pegava. Isso. Eu sempre andei mais com moto 4 tempos. Eu vejo a paixão das 2 tempos hoje. Por muita gente, hoje ela não pode mais por causa que polui tudo. Isso. Mas, cara, quando uma pessoa vê uma RD 350, aí uma eu te DT pergunto. 300R... Aí eu te pergunto agora, você hoje, como nós vamos entrar nesse assunto, né? Você é dono de loja hoje tudo. Mas como que ela é proibida a comercialização ou proibida a venda dela? Como que é? Ou foi proibida a fabricação? A fabricação... Porque quem tem não vai deixar de andar. Pai, essa porra tá desligando, velho. Pode continuar do mesmo... Fala depois do dia que você capotou, Arthur. Põe pra mim só ver até onde foi, só até onde parou. Eu não dei coisa, tá continuando, tá gravando aí. Onde nós paramos? Peraí, tá É isso que eu queria saber, qual foi a... Você estava perguntando dos 2 tempos se era proibido. É isso aí mesmo, eu vou voltar nisso daí então. Na verdade, você volta respondendo isso daí, entendeu? Pode falar? Peraí, querido. Vai. Pelo que eu sei hoje, há 2 tempos, por alguns países, como o Brasil tem um tratado, por causa da poluição, eles não podem fazer mais. Eu não sei, e é uma coisa que meio que mundial. Então, há 2 tempos acabou, por isso. Parou a comercialização, a fabricação. Mas para quem tem, não vai deixar de andar. Não, isso é uma paixão. Acho que não tem também como colocar um filtro na moto para diminuir a poluição. Não. E assim... Até porque o motoqueiro hoje tá tirando o filtro das motos. Com certeza, né? Mas assim, cara, a motocicleta sempre foi uma paixão na minha vida. E épocas atrás... Teve mobilete? Como não? Eu amo empinar moto até hoje, mas eu empino para mim. Eu não sou de ficar dando show, esse tipo de coisa. Eu adoro isso. E eu comecei da bicicleta,
da Mobilete, da CG, e vim Nossa. subindo. E vim subindo. Hoje, Bicicleta, você pegou a época daquelas freestyle quando a Calói lançou? meu, eu tenho fotos aqui com a berlineta, com 7 anos, empinando uma Nossa, berlineta. berlineta. Não, eu já sou da época da Da Caloi Cross Extra Light. Extra Light, essa aí mesmo. Aquilo era ostentação. Era Extra Light, aí depois veio a Freestyle e depois a BMX lançou essa bicicleta estilo cross e depois, olha só onde que eu tô viajando. A BMX lançou uma bicicleta com o banco formato de uma mobilete, velho. Com um tanquezinho amarelo escrito BMX. Exato. Cara, é um saudosismo aqui da gente que, infelizmente, como diz aquela música, né? Você disse que depois dele não apareceu mais ninguém, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, né? Com certeza. Mas assim, vivemos uma época que... Eu falo que pegamos a melhor fase. Sim. Melhor fase em tudo. Melhor fase. Foi o videogame na nossa época, era aquele um que você ia com a mão, jogava o tênis, lembra que você Atari! Antes do Atari, aquele com a mão ainda. Sim. Aí depois veio o Atari. Meu Atari, quem nunca brincou de um River Ride, Enduro, Pac-Man? Você é louco, Cara, a gente chega a ficar arrepiado. Não. Né? Chiclete, aquele ping-pong. Época da Copa do Mundo, você comprava caixa de ping-pong Só para por causa da figurinha da Copa do Mundo. Então, rapaz. Aí lançaram tatuagem. Era um tal de... A moda era ir pra escola com tatuagem de chiclete. Rapaz... Quando não, olha só, a gente viemos para falar de moto, mas começamos a falar de nostalgia. A gente, a capa do caderno na época, a gente colocava AC/DC, Sepultura, tal. Depois vinha com contact por cima, contact transparente por cima, rapaz. Cara, Puta fase boa, hein? Verdade. A gente começa a viajar aqui. Não para mais, né? Não, e aí entra na questão das motos, né? Que pô, a gente vinha os encontros de moto que tinha antigamente em Bauru, cara. Acho que você pegou essa época. Você é de 74? Você é 4 anos mais velho que eu. Pouca coisa, mas eu acredito que você curtiu muito mais essa fase, que o encontro de moto em Bauru era nas Nações Unidas. Meu, aquela árvore. Lá em frente de Vitória Régia, lá do Colégio Ângulo lá. Meu pai sempre andou de moto, né? Mas, meu assim, pai sempre, eu só tenho a paixão de moto pelo meu pai. Eu me lembro quando, em 1980, lançou a CB400. Era o que tinha de top. Meu pai comprou aqui. A CB400 e depois a CB400X. A 2. A 2, a Custom e, por último, a DX. A DX é a edição Nelson Piquet que eles soltaram. Isso. Aí depois a CBR 450 eu tive. CBR 450. Carenada, né? Sim, tem, assim, N coisas assim que eu me lembro. É uma dessas também. A Ford. CBX 750 Ford. Eu tive aquilo. Rapaz do céu, aquilo lá tinha um ronco, cara. Falei em Ford, cara. Tem um grande amigo, irmão meu. Infelizmente hoje está acamado devido a um AVC, mas eu acredito que você conheça também, né? O Ford. Trabalhava na Supermoto. Sim. 4 dedos. Sim. Você falou Ford, é um cara que é um apaixonado por moto. Foi apaixonado por moto também. Hoje, infelizmente, já está numa situação bem complicada na casa dele lá. Tem um carinho grande por ele aí que Papai do Céu continue abençoando ele lá nessa luta dele. E nessa época, pô, CBR 750, isso daí era loucura, cara. Isso daí era adrenalina pura. Sim. Quando, de repente, me aparece a Viúva Negra. Eu sempre gostei mais de 4 tempos. Então, tinha uma rivalidade muito grande gigantesca entre a 750 da Honda e a Viúva Negra, né? E assim, eu, Adalberto, não fui fã de 2 tempos. Eu sempre andei de moto 4 tempos, né? E eu tive CBR 750, depois eu fui para moto importada, né? E eu não sou fã da 2 tempos, mas agora tem gente que chora naquilo. E existe uma rivalidade até hoje. Qual anda mais, se é 7 Galo ou se é RD? Cara, é isso que eu não entendo. A RD é 350 cilindrada. Para molecada mais nova que não conhece a Viúva Negra, entra aí nas redes sociais, dá um Google aí que vocês vão entender o que a gente está falando. Ela é uma moto muito forte, né, cara? Ela era conhecida como moto assassina, porque ela derrubava mesmo. E a velocidade que ela atingia, cara, hoje ela é compatível, hoje a turma compara ela muito com a MT-09, MT-06. Sim, a 09. A 09, né? 09. É uma moto, a 2 tempos ela tem uma explosão muito grande. Ela
sai de 2, 3 mil giro lenta. De repente ela explode e ela anda muito forte. E na época essas motos não tinham freio. Então por isso o apelido de Viúva Negra. Ela arranca demais, mas frear... Não existia ABS nessa época. É para-choque de caminhão, é muro, né? Morreram muitas pessoas, né? Muitas, Muitas pessoas. A moto é uma coisa assim... É perigosa? É, mas ela é uma ferramenta. Vai como cada um usa. O revólver, ele serve para te defender Ou como pra te pra matar. Então vai de cada A um. moto é uma ferramenta, é a mesma coisa. A velocidade que é o gatilho é a mão de quem tá dirigindo, entendeu? Vai, é aí que vem essa pessoa quer viver ou não, entendeu? Eu posso falar que eu ando tranquilinho. Tombo aí dos últimos meses aí foi um tombo besta, asfalto molhado. Aí esses abençoados de Bauru me compram uma tinta que quando molha parece um sabão. Mas ali passou na faixa A hora que eu branca e reduzi em freou, já cima ali, era. deitou. Eu só reduzi só. Ela Mas deitou. é isso. Passou na faixa branca ali na chuva. Aí tô eu aqui hoje com ligamento estourado e agora água no joelho para ajudar. Tá, beleza. Eu me lembro de um... Cachaça no joelho não dá, agora a água dá. Eu me lembro, você falou da CBR 450, eu tenho uma história com cada moto, né? E em 90 eu tinha 16 anos e nós compramos uma moto. Meu pai sempre foi fã de moto também. E era o que a gente tinha, uma CBR 450 e um outro, uma ML. E eu fiquei com essa moto 18 dias só. Por quê? Eu peguei um amigo e coloquei na garupa. O Bebê Batatas, não sei se você lembra da época que ele subia. Isso, a Gustavo Maciel subia. Passei, naquela época eu não usava capacete, pus um amigo na garupa da moto. Aquela moto tinha 3 motos em Bauru, então era um cara. Um menino de 16 anos, tava pagando de gatão lá. Como não, né? Pus um amigo na garupa, subi, segurei o trânsito, chegou na frente do Bebê Batata, empinei a moto, empinei, baixei, ele falou, nossa, cara, todo mundo ficou louco, e vamos lá de novo. Eu falei, beleza. Dei a volta na quadra, segurei o trânsito de novo, de repente eu empinei a moto e eu vi as pernas dele levantando, né? E eu falei, segura! E pá, andei quase um quarteirão, nunca tinha andado tanto. Eu falei, rapaz, você viu que empinado? Eu falei, mas cadê ele? Meu irmão tinha derrubado o cara. E aí ele ficou no chão, né? E eu falava, vem, Didio, vem, Didio. E ele não vinha. De repente veio aquela leva em cima de mim. Eu voei, fui embora. Não tinha carta nem nada, né? Fui pra casa, troquei de moto, troquei de roupa. Aí chamei um amigo meu, falei, meu Deus, derrubei o Didio lá no Bebê Batata. Vamos lá, né? Cheguei lá, falei, ei, vocês viram o Didio? A moto minha fazia pouco tempo que eu tinha, então ninguém sabia que a moto Que era era você. minha. Ah, o Didio caiu de uma moto e levaram ele pro hospital. Eu falei, misericórdia, agora meu pai vai matar eu. Vou chegar lá, vai ter que dar informação pra polícia, tudo. Eu tô perdido. Fui lá no pronto-socorro, cheguei lá, um rapaz que levou ele, eu falei, ele tá tudo ralado, tá no pronto-socorro. Dei um jeito de entrar, passei por baixo da perna do segurança e tô lá, né? Cheguei do lado dele, era orelhudinho assim, ralou toda a orelha, a blusa, tudo. Eu falei, pelo amor de Deus, você não fala que era eu aqui, não. Fica tranquilo, tô conversando com ele, chegou a polícia do lado. Ô, menino, tudo bom, tal? Você tá bem? Ah, tô bem. Então, quem que tava dirigindo aquela moto e eu do lado? Não sei, eu caí de uma bicicleta. Eu falei, você tá me tirando? O polícia falou pra ele. Ou você fala quem que é, ou você vai ficar preso, você não vai sair daqui agora. Eu suava frio. E eu falei, meu Deus, meu pai vai me matar agora. A moto eu já tinha guardado e tudo. E ele foi, aguentou firme, aguentou, não contou. Aí fomos embora, ainda fomos em 3 na moto. Fomos embora, levei ele. Falei, tá tudo tranquilo, né? Aí, no outro dia, eu fui trabalhar, eu trabalhava, meu pai tinha uma loja de móveis, né? Eu fui trabalhar cedo. Aí um amigo meu, rapaz, que pegou e foi e contou pro meu pai. Ó, Adalberto fez isso, isso, isso. Meu pai me deu um cacete, tomou a moto, fiquei sem moto. Que língua. 18 dias só com a moto. Que língua do caramba Não, também. mas depois disso aí, teve o troco lá na frente, lá Deus é bom. Mas, cara, assim, eu passei por muitas, assim, não sou exemplo para ninguém, as coisas mudaram bastante, né? Mas, assim, quando a gente era menor, juízo nenhum. Então, eu corria muito. Não Deu tinha fuga? Muito, muito, muito. Teve uma vez que meu pai vendeu essa moto. Aí ele comprou um carro. Ele comprou um Monza. Isso aí, depois de 2 meses, eu tô andando de Monza lá. E não sei se você se lembra. Monza Tubarão? Não, aquele Monzinho 86. 86, né? tá. Aí o point era na Duque de Caxias, em frente ao Interativo. No Era o comprando. isso. Rapaz, eu não saía de lá. Então, Olha.
Eu tô descendo. Onde o Carlos e o César começaram sim. tudo. E eu tô descendo a Duque, quando eu chego, aquele comando estralando. Meu, eu falo hoje em dia, a turma não acredita. Fechava Duque de Caxias. Sim, isso. Literalmente fechava. Aí eu, juízo nenhum, né? Falei, vou rasgar esse comando. Aí tinha um caminhão na frente. Falei, ele vai mandar o caminhão parar, eu não tenho como passar. Olhei pra trás, não vinha ninguém, dei uma ré, dei um cavalo de pau e saí. O Tático 4 saiu correndo atrás de mim. Da Duque de Caxias, eu fui... É porque era as veraneiro. É, as veraneiro. As veraneiro, rapaz. Dava medo aquilo lá, hein? Nossa, era o Baep hoje, misericórdia. E eu correndo e com medo, né? Porque, assim, eu tinha respeito pela polícia. Apesar de eu fazer isso, eu corria, eu acabava, guardava o carro, guardava a moto e acabou. Não saía mais, né? E aí eu fui lá pro lado do Redentor, tentando desviar, não consegui. Aí eu descendo ali perto do cemitério, naquela rotatória, hoje tem uma base de polícia ali. A base ali. E eu fiz aquela curva correndo, eu morava ali pra cima, na Cruzeiro do Sul. Fiz a curva correndo, cheguei em casa, abri o portão, entrei com o carro, na hora que eu fui entrar, eu bati o para-choque no portão, né? Aquele barulho, meu pai falou, que é isso? Falei, corre e fechou o portão, que a polícia vem vindo aí, né? Aí foi lá, meu tio fechou o portão, a polícia não vinha, meu pai falou assim, você tem certeza que você correu da polícia? Eu tava branco, azul, vermelho, né? Ele falou, agora esquece, nem moto, nem carro. Falei, tá bom, saí, tô lá na pracinha sentado na pedra, ali no Marambá, tá eu e meu primo, de repente chegou um amigo meu. Rapaz, vocês viram o que aconteceu no Redentor? Eu falei, não, o que aconteceu? O Tático 4 tava correndo atrás de uns traficantes com um Monza roubado e passou reto no trevo ali do cemitério, passou reto, foi parar no terreno baldio. A viatura? É. Eu falei, você tá de acusação. Eu falei, por quê? Era eu. Eu falei, quero ser. Eu falei, rapaz, era eu. Corri em casa, chamei meu tio que tava lá, ele foi lá. Quando ele chegou lá, o camburão não tombou, por misericórdia de Deus. Arrancou suspensão, arrancou tudo, foi parar no terreno, onde era a base. Aí, a hora que ele chegou lá, bem quietinho, né? O cara era terrível, Não, mano. mas todo mundo já me conhecia, a polícia não pegou placa nem nada. Aqui é bandido, não sei o que tem. Aí um falou, que nada. É o filho do João Louco que tava... que passa toda hora aqui, pois a viatura... Não foram atrás de mim, nem nada, mas a viatura passava todo dia na frente de casa. Eu fiquei 6 meses, não andava nem de ônibus, só andava a pé com trauma. Meu pai traumatizou, falou pra mim não andar mais, né? E dessas coisas aconteceu várias vezes. Uma vez a polícia me pegou, eu indo para Agudos de moto, eu tinha 15 anos, eu corri, o guarda ameaçou de atirar, eu parei. Aí, a hora que ele viu que era 2 moleques na moto, ele perguntou, quem que estava dirigindo? Eu falei que era eu. Ele, deu um tapa na orelha assim, mas bem dado, aí deu de costas de mão na outra, para não ficar defeituosa uma da outra, né? Aí falou assim, por que você correu? Aí eu já comecei a chorar, eu não tenho carta. Ele falou assim, moleque de uma figa, nós estamos atrás de 2 caras numa moto que atiraram num polícia. Vocês não morreram por Deus. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Né? Eu tinha 14 anos, isso faz mais de 30 anos. Aí um falou pro outro, nossa, até nós chamar a viatura aqui, esses moleques vão acabar com a vida nossa. Ele falou assim, murcha o pneu dessa moto e vai embora empurrando. Eu falei, tá bom, né? Comecei a murchar o pneu ali. Aí ele deu um chutinho na minha bunda, falou, levanta, não olha pra trás, some daqui. E fui embora, sabe? Essa época aí, a rodoviária, né? Não era rodoviária, era polícia militar, porque eu tava andando no mato. Andava de Opalão, Comodoro. Foi o Opala que correu atrás de mim. Eu acho que você tava na viatura, hein? Quem nunca tomou um enquadro? Eu acho que você tava lá no chiqueirinho da viatura junto, hein? Quem nunca tomou um enquadro? Cara, e isso se perdurou na época de... Pô, a molecada Nutella hoje em dia não sabe nem que é tomar um enquadro, velho. Cara, eu tenho um menino de 16 anos e um de 14, né? E eu vejo uma geração, não é só a criação. Você pede pra ele, fala, cara, sobe na árvore. Ele vai entrar no YouTube pra ver como é que faz pra subir na árvore. Exatamente. Isso aqui, infelizmente, é uma ferramenta que hoje é necessária. Mas acabou com a criatividade. Acabou com a geração. A criatividade, porque você não precisa mais pensar, você não precisa ser criativo. Tudo que você quer, você coloca ali, tá na mão. Pra gente estudar, a gente tinha que ir na biblioteca, catar um livro. Nossa, alugar livro da biblioteca. E ficar aí procurando. À noite você coloca no Google, ele te dá tudo. Se você tiver preguiça de ler, você coloca na voz, ele te conta a história. Pra ler livro hoje é assim? Pra ler livro é assim, né? Então é aquilo, é uma geração nossa saudosista demais. Eu me lembro, isso foi acho que em 82 eu tinha 8 anos.
E nessa época, né, os motoqueiros andavam ali nas Nações, subiam, desciam empinada e tal. Meu pai sempre gostou, mas nunca... Essa loucura sempre foi meu. Meu pai sempre gostou de velocidade. Mas empinar essa moto, essas coisas, fui eu que fui pioneiro da família. E tem discípulos. Formei discípulos, meus primos. Né? E Você foi o Ovelha Negra. Fui. Eu fui o pioneiro nisso. E coisa ruim aprende fácil, né? E eu me lembro, eu estava descendo com uma CB400 e meu pai me colocava na frente. Na época eu podia colocar criança lá e eu tô pilotando a CB, acelerando. A gente descendo nas Nações, perto daquela árvore onde ficava aquele movimento tudo, veio um cara com Passat e correndo. O Passat nessa época era o top, era o que era o top. Passat Pointer. Isso. Aí tava com 4 mulheres no carro, mais 2 caras, um playboyzinho lá e tal, e ele vinha correndo e eu andando com a moto normal, ele brecou, a hora que ele brecou, o meu pai sentiu que ia bater, ele colocou a mão no guidão, da moto e bateu na moto, a moto chacoalhou pra cá, chacoalhou pra lá e parou. Aí desceu 2 playboyzinhos lá, porque era o menino que tava dirigindo a moto e o cara que tava do lado falou assim, eu sou testemunha. Meu pai chegou e pá, no escutador do cara e gritou, tem alguma outra testemunha aqui? Aí, meu pai era amigo de todos os motoqueiros, vamos pôr fogo no carro. Cara, não, pelo amor de Deus, e pá daqui. Eu vi que o negócio começou a esquentar. Tem mais alguma testemunha aqui? Aí eu peguei e vazei. Eu voei de lá, larguei meu pai, porque eu sabia que isso podia dar problema. E isso a minha tia tava com um primo meu lá, na época, acho que ele tinha 1 ano, 2 anos. E meu pai pegou, a hora que chegou a polícia, falou, o menino que tava comigo era esse aqui, não era mesmo? O rapaz com a orelha desse tamanho era esse mesmo, né? E assim, eu cresci vendo aquilo, né? Eu ia empinar de bicicleta e aqueles caras subir, descendo. Eu vou viajar um pouquinho mais longe, tá? Acho que quem é de Bauru vai entender. Você foi andar de bicicleta naquela pista que tinha na Getúlio Vargas ali? Não, rapaz. Perto da cabeceira de bicicross ali? É onde é a cervejaria dos monges Exatamente. hoje. Eu corria de bicicross, adorava. Rapaz, eu ia andar direto lá. Ela tinha a pista de bicicross ali, de skate. De skate, também. rapaz do céu. Aí, Você lembra onde que tempo. tinha uma outra Sabe um outro pista? lugar que a gente ia andar de bicicleta? E um cara que eu tenho uma consideração por ele muito até hoje. E ele empinava pra Bauru aí a rodo também. Ele com 14 anos, com um XLão 350 que ele tinha azul. Fernandinho. Fernandinho Careca? Careca. Meu parceiro de... Tinha- Amigo meu das antigas. Onde ia o circo Vostok, o circo da Duque ali, sim. tinha aquele barranco ali, ó. Ele vinha com o Fernandinho XLão morava rampava. por ali. É da Nossa, minha época. rapaz. Meu irmão. Meu primeiro emprego foi na Fernando Presentes. Presentes. Fui na Fernando Presentes, Ele, pô. inclusive, tá querendo trocar de moto esses dias, falou comigo. Encontrei Cara, com ele há 2 semanas atrás. E, cara, é uma coisa imprescindível, porque ele era um empinador demais. Hoje ele diz que tem medo de empinar moto e eu não perdi isso aí, cara. Mas é cada um, Ele um. só, hoje ele tá um pouquinho mais careca só, Sim, né? sim. Na época eu estudei com o Fernandinho. Rapaz, Fernando, gente Eu boa demais. tenho um outro amigo, também hoje é amigo. Até da sua ele época, o Pina. Sim, o Pina Piscinas. Pina Piscina. Sim. Não sei se você lembra, o Mirto. Ele mexia com carro e moto. Hoje ele tá em Sorocaba. O Mirto. É. Mirto Bala. Não sei se... O Mirto, o irmão do Tito. Ele, É o conversei com ele Mirto, pô, hoje. é. E em frente, onde era o antigo Lelos, não embaixo do viaduto, mas Lá em cima, lá. um pouco em cima, não onde é ali. Não, em frente ao Obeide ali, mais ou menos ali. Isso mesmo. E ele veio com a XL 350 e deu um bob. Eu nunca vi aquilo, eu fiquei maravilhado, sabe? Andando com a roda da frente e cara, me instigou muito. Foi um dos que me incentivaram a empinar moto, o Mirto. Teve o Juvenal, que era o Ju, que esse era o cara da época. Me espelhei nesses caras todos, né? Rapaz, você falando desses rolês dos anos 80, tudo, rapaz, eu acho que você deve ter dado rolê também com meu tio, cara, o Jadilson. Ele é dessa época aí, Lembro de dessas nome, bagunças. mas eu era criança, assim, adolescente, porque esses caras são todos 6, 7 anos mais velhos O meu que tio eu. já é um pouco mais velho já. E assim, esses caras eram meus ídolos aqui, né? O Juvenal, o Mirto, tinha o Catanduva, os caras empinavam ali demais e eu não via a hora de eu poder estar ali. Aí comprei uma mobilete. Primeira vez que eu fui lá, eu tomei um capote lá, acabei com o joelho, né? E aí foi mudando, né? Foi mudando as coisas, aí a gente participou. Eu gostava muito de motocross. Cara, lembra quando vinha nas Nações Unidas o Carlos Cunha, cara? Cara, eu aprendi a dar cavalo de pau com ele 360.
Era uma época, assim, fantástica, fantástica. E era tudo nas Nações Unidas, né, Sim, cara? sim. Depois foi pro Sambódromo, teve arrancadões lá no Sambódromo, de moto. Mas o Gostor era Nações Unidas. Sim, sim, Era sem dúvida, tradicional ali, sem né? dúvida. Aí as coisas foram mudando um pouquinho e tal. Eu não via a hora de tirar a carta. Eu não via a hora de tirar a carta Você pra pegou parar de dar fuga. o Skull Rock Show? Ali onde era a Van? Onde é a Van hoje ali? Sim, lógico. Ali era o Cine Pop. Cine ali. Pop. A gente era criança na época, mas peguei ali sim. Eu peguei Motocross, o primeiro motocross que eu fui foi lá na Na Unesp. Unesp. Isso, eles montaram uma pista lá na Unesp. Antes disso, mas eu era criança. Onde é o Hospital Estadual era uma pista imensa de motocross. Ali eu não... Eu ia de bicicleta andar ali. Aí depois os motocross foram pra Unesp. Eu lembro da Unesp. Teve um que foi no Noroeste. Foi no Noroeste. ali. Nossa, no Noroeste, O verdade, Marcel cara. andava. A diferença minha e do Marcel era coisa de 2, 3 anos. Verdade, O no Marcel, Noroeste. com 14 anos, era o cara, sabe? Então a gente acompanhava, ia fora para poder assistir. E eu fui crescendo com isso, né? Eu fui crescendo com isso, sempre com moto grande. Aí quando comprei a minha primeira moto grande, foi uma 750W. Foi em 95, ela era 94. Aquilo ali para mim era o ápice. Falei, cara, como é que eu vou empinar isso aqui, né? Porque eu vinha da escola ali de trás. Aí eu tenho um amigo, o Tato Paçoca. Sim. Ele com moto grande também, e ele aprendeu a empinar com moto grande. Eu vim desde a bicicleta. Ele com uma 900 RR empinando, eu falei, louco, se ele faz, eu faço também. E aí, os dois, nunca teve uma disputa entre eu e ele. Mas assim, a gente andava muito forte. Tinha dois caras em Bauru também da antiga. Os dois, inclusive, eram amigos do meu pai, cara. Um era o mecânico da antiga Norwagen, de moto que tinha ali na Rodrigues ali. Cascão. Cascão, pô. Participou de prova comigo, foi amigo meu. Cascão. E o mecânico dele era o Cascão era o gerente, né? Depois tem o menino, ele era novo. Hoje ele já tá já... Encontro com ele direto por aí, rapaz. Mas o Cascão, meu pai só comprava moto comigo. Sim, sim. Entendeu? Cascão que fez meu pai gostar de Yamaha. Ele era um apaixonado por Yamaha. A gente andou de moto junto várias vezes, né? E aí eu comprei aquela 750W, né? Aí eu empinando, já tava dominando. Daqui a pouco o Tato dando bob de moto. Eu falei, mas não é possível, eu dou bob faz tempo. Toca aí eu dar bob de novo. Um dia eu saí da igreja, né? Eu saí da igreja, subi a Praça Portugal, peguei a Getúlio e empinei aquele motorzão, né? Hoje fala robozão, né? A época eu subi ali em frente ao Confiança, coloquei segunda, nunca tinha andado tanto. Aí baixei, tinha um corredor assim, de repente o cara me cortou o corredor com um escorte. Nossa. E eu andava sem capacete na época, já tinha carta, isso, né? Fui segurando, na hora que chegou perto do carro, a moto derrapou. Eu entrei dentro do carro, eu bati a cabeça, sem capacete, eu bati a cabeça no vidro, quebrei o vidro do carro, quebrei o maxilar do carro, fiquei só com as pernas para fora. Puta! Aí, aquele susto, fui catar a moto que eu ia correr, não sabia que estava entendendo. Os outros, calma que você tá certo. Mas como que eu tô certo, né? Eu vim empinando, eu falei assim, não, ele fez um retorno onde não podia. Aí, nos acertamos, tal, o rapaz ainda até pagou metade do conserto da minha moto. Aí, levou um boi, hein? Então, aí em 96, o auge era Serra Negra. Eu era louco pra ir pra Serra Negra. Era o encontro do Brasil. Era Serra Negra, é isso mesmo. Eu comprei essa. Era Serra Negra e Três Lagoas, Sim. né? Que eram os Não, tops. Três Lagoas foi depois. Foi depois? Mas Serra Negra era o ápice. Era o ápice. Não tinha tanto encontro quanto tinha. Era o maior da América Latina. Aí, 3 dias antes de eu cair com a moto, consertei e tal, 3 dias antes do encontro de Serra Negra, chegou um cara lá e quis comprar minha moto. Eu vivo de compra e venda, vendi. Falei, nossa, e agora, né? Como que eu vou? Ah, tinha uma moto, uma Saara, mas eu queria de motão, né? E peguei uma moto do meu tio, uma Saara, e fui. Cada um foi onde começou o Canibais do Asfalto. Cada um começou... era tipo casalzinho de homem ali. Então, era eu e um amigo meu, Vado. Aí tinha 2, mais 2, mais 2, e se juntaram e fomos pra Serra Negra junto. E dali começou o Canibais do Asfalto.
Aí nos juntamos, tal, eu fui com uma Falcon, com uma Saara na época, né? A Saara era o top, né? Que tinha o Sim, mas era uma moto pequena. travessia do deserto de Saara. Sim, Ela era sim. 350? 350. 350. Voltei, né? Comprei uma outra importada e eu tinha um amigo que ele começou a andar de moto comigo. E nós tínhamos uma turma, cara, que assim, o nosso prazer era andar de moto. Muita gente, e várias vezes a gente ia em encontro de motoqueiro para viajar e nunca não íamos nem nos encontros. Era viagem e a gente acelerava demais, 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 demais e Deus cuidava. A gente tinha um pouco de experiência, mas Deus cuidava. E aí eu em 2002 comprei um terreno, ia fazer uma casa. Um amigo começou a andar numa prova de moto velocidade e eu vi que eu tinha capacidade de andar naquilo, porque para mim aquilo ali era semideus, que eu nunca ia chegar naquilo. E aí eu comprei uma 500. Eu falei, eu vou começar com uma 500, eu andava de 1.000. Falei, vou comprar uma 500 para poder começar a correr, né? E nesse meio de eu fazendo, teve uma viagem para Ribeirão Preto, e eu não fui. Eu tinha um casamento para ir e eu não fui. E minutos antes do casamento, um meu amigo me liga, o Djalma. Foi um ícone aqui, não tem quem não conhece o Djalma, o velho. Ele ligou para mim e falou assim, Adalberto, o Vadão bateu a moto, voltando de Ribeirão, aquele O perto Vadão, do Estopa. que do Estopa. É isso, minha tia trabalhava lá pra Cibele na época. Eu fui o primeiro amigo do Vadão de moto. E Ele tava ele indo tava voltando. ele tava voltando. Foi ali pra frente do Hospital da Unimed lá. Não, foi em Jaú, sabe onde tem o Jockey, o Atala? Sei. Passou o Jockey, tinha uma baixada, e ele vinha... A moto dele é uma moto que andava 300 por hora. E Uma Hayabusa? É uma Hayabusa. Uma Hayabusa. E ele era um piloto experiente, ele não era nenhum amador. E assim, uma coisa errada, ela nunca vem sozinha, então são uma série de coisas. E ele vinha, estava numa velocidade de uns 230 por hora. A moto dele andava muito mais que isso. E tinha um caminhãozinho na frente. O caminhão balançou para a direita e deu seta. Ele saiu podar, só que o caminhão balançou e entrou. O cara morava no sítio ali. O cara fazia aquilo ali a vida dele inteira. Só que uma moto a 230 por hora, ela anda acho que quase 100 metros por segundo. Então o cara olhou no retrovisor... Não dá tempo nem de piscar. Não dá. E a hora que ele viu, a reação dele foi tentar podar o caminhão. Ele bateu na caixa de ferramenta do caminhão e aconteceu esse acidente, né? Aí eu larguei do que eu tinha que fazer, eu montei num carro, fui lá e cheguei lá, tinha 3 amigos lá e eu vi meu amigo, cara, morto, como, sabe, um cachorro que tá morto ali. E aquilo ali, eu vi que aquilo podia ter acontecido comigo. Ele bateu na parte ali. Ele bateu na caixa de ferramenta do caminhão. Ele estava equipado, tudo, então arrebentou por dentro. Mas a velocidade eu lembro disso daí. Não espalhou nada, né? E aí, na hora, é uma cena muito forte que eu tenho. Aí chegou o pessoal do Rabecão para poder recolher o corpo, e o cara veio sozinho. Ele falou, amigo, é o seguinte, eu tô sozinho, vocês vão ter que ajudar. E eu ajudei a colocar meu amigo ali, cara, que começou a andar de moto comigo. E aqui eu falei, eu não quero isso para mim. E como um briguento começa a lutar boxe, aí eu fui andar. Eu fui andar nas pistas. Aí eu tive uma prova de supermotard que eu andei aqui e fui fazer o brasileiro de moto velocidade. Em 2003 eu comprei uma moto, preparei ela e fui para Brasília, né? Fui para Brasília, eu andava de 1.000, achei que eu era o cara. Eu falei, a hora que chegar lá eu vou apavorar todo mundo, porque eu sou o cara, eu sou o Gardenal e pá daqui. E aí, cara, ali você aprende, não tem nada a ver, é muito mais técnica do que coragem. Do que a coragem e a velocidade final, na realidade. É 80% de técnica e 20% de loucura. Na estrada é o contrário. E teve 2 treinos, eu não consegui treinar, a moto quebrou e tal. Eu fiz um treino, aí depois foi o classificatório. E até, cara, foi um amigo meu de ônibus para poder me assistir, ia voltar comigo. Ele trabalhou, viajou a noite inteira. Ele chegou, eu entrei pro classificatório. Só deu tempo de eu cumprimentar ele. 2 amigos, um veio de Tocantins, que estava em Tocantins, Nossa. e o outro veio de Bauru para ir para Brasília. Eles entraram... Quantos campeonatos você participou? Deixa eu terminar isso aqui que você vai ver a história. E eles viram eu entrar dentro do box, boa sorte e tal, e eu saí legal, né?
Saí, entrei na pista e falei, agora é Deus do céu. E eu no corcel, né? E pá! Primeira curva, segunda curva, eu errei. Aí eu fui abortar ela consciente. No que eu entrei numa brita. A hora que eu entrei, a moto travou, eu dei uma piruleta, eu acordei dentro da ambulância. Parou o treino, acabou o treino, atrapalhei o treino da Super Sport, toca levar. Eu fui conhecer o Sara Kubitschek, o hospital em Brasília. E tomografia daqui, tomografia dali da cabeça. Não, tá tudo bem. Eu bati o ombro, colocou uma tipóia só, né? Mas eu fiquei meio assustado, né? Aí os amigos falaram, não acredito que eu viajei a noite inteira pra ver você andar, pra você passar uma vez, né? Porra, sacanagem. Aí nós tínhamos um amigo que morava em Brasília, jantamos lá, no outro dia fomos pegar a moto cedo, né? Aí cheguei no box, os caras, ô, e aí, beleza, você tá bem? Não, tô bem e tal. Você não vai andar? E eu tava meio assustado, eu falei, não vou, a moto tá estragada. Os caras falaram, não, meu irmão, você não tá entendendo, aqui é uma família. Nós vamos arrumar sua moto em meia hora, sua moto tá pronta. Não tô bem. Eu me assustei ali, né? E aí, cara, eu andei 2.000 quilômetros e voltei com a moto pendurada no pescoço. Não andei. Aí depois de 2 meses teve Interlagos, aí eu fui pianinho em Interlagos, aí eu fui aprendendo a andar, né? E em 2004 eu fiz um campeonato inteiro brasileiro de 500, eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, antigo Jacarepaguá, Curitiba, Cascavel, Londrina, Campo Grande, cara, e assim, eu coloquei uma meta. Eu queria andar, tinha 35 pilotos, eu queria andar entre os 10. E faltava 2 etapas, eu era o 8º. Falei, agora eu sou o cara. Caí as outras 2. Você desrespeitou seu limite, já era. Já era. Né? E assim, cara, foi uma paixão. Aquilo me educou a não fazer tanta loucura como eu fazia em rodovia. Gente, para você ter uma ideia, tá, a resenha tá tão gostosa, tão boa aqui. Eu já tô pensando em fazer um programa só falando de moto só, rapaz. Um programa direcionado à automobilismo, a motociclismo. Ele trouxe aqui, ó, pega aqueles lá, isso, esse daí mesmo. É. Ele trouxe aqui, ó, para você ter uma ideia, todas as etapas que ele ia ganhando, ele ganhava a premiação em cheque. E ele tirou xerox de todos os cheques que ele ganhou, rapaz. Não podia guardar o cheque. Eu tirei o xerox colorido. Ele tirou o xerox colorido ainda aqui, ó. O que tá escrito aí embaixo aí? Tá aqui, ó. Confederação Brasileira de Motociclismo. Belo Horizonte, 21 de março de 2025. 2005. R$100. Belo Horizonte, 6 de junho de 2005. 250, 17 de maio de 2004, 120, 22 de agosto de 2004, 120, 18 de abril de 2004, 120, 24 de abril de 2005, 350. Agora conta uma história. Você gastava quanto para ganhar? Para ganhar isso aí? Para ganhar isso daí? Em torno de R$2.500, R$3.000 por corrida. Quer dizer, você gastava... 2,5 para ganhar R$120 por corrida. Eu tinha alguma ajuda de custo. Eu tive alguns patrocínios pequenos, mas o master era eu, né? Então, e assim... Paixão, né? O que eu gastava no final de semana, eu corria na segunda-feira para poder pagar. E foi assim, mas não me arrependo de nada, cara. Eu tenho uma história... Conta a história desse capacete aqui. Esse capacete, ele é do Michael Durham. Esse cara, ele foi pentacampeão de moto velocidade, antes do Valentino Rossi. E era o top. Era o Ayrton Senna da época. Sim. E eu comprei esse capacete e aqui atrás ele é australiano, ele tem um koala. E eu andando em Interlagos, eu caí num treino e estragou o koala. Eu falei, e agora tal? Aí falaram, cara, tem um cara top lá em Jundiaí que vai fazer uma pintura para você. Eu falei, mas eu não quero perder a pintura do capacete. Que deu uma ralada. Eu falei, não, ele vai fazer um negócio legal. E onde era o koala, ele faz alguma coisa, né, para você. Aí o cara falou, você tem algum apelido? Eu falei, o pessoal me chama de Gardenal, né? E ele criou, cara, um comprimido. Gente, é que vocês estão em casa, que vocês não conseguem ver, cara. Traz nessa câmera aqui do lado aqui. Traz nessa aqui, gente, para vocês entenderem aqui, ó. Dá uma viradinha. Olha isso aqui, ó. É uma cápsula de Gardenal de comprimido. Atômico, né? Comigo em cima.
Ai, meu Deus do Esse céu. capacete tem história, cara. Isso aqui, eu falo, o dia que eu morrer, eu quero ele em cima do meu caixão, que seu capacete é símbolo de guerreiro. Rapaz do E céu, esse é aqui muita história. é meu mimo. E é o capacete que você tá na foto aí, né? Sim, sim, aqui, ó. Desde 2003, a primeira 500 que eu fiz aqui, né? Aqui tem uma história minha, as matérias que o Jornal da Cidade fazia na época, Bauruense estreia no Brasileiro, Adalberto disputa a primeira etapa em Brasília. Isso aqui foi em 16 de fevereiro de 2004, eu fiz um dossiê para poder entrar, né? Bauruense é o nono, Bauruense corre em Cascavel. Rapaz, ele tem um acervo aqui, galera, que vocês não têm noção. Cara, você já pensou em fazer uma, sei lá, bolar uma exposição, alguma coisa, cara? Ah, eu acho que isso é para mim. Eu vou criar um quadro e vou colocar isso na parede com algumas Pô, coisas. isso é legal pra caramba, cara. Até pra gente, até pra você criar um Instagram no seu próprio Instagram, escanear isso daí e colocar lá, cara, pra galera saber. Muita gente não sabe da sua história, não sabe que um bauruense, lógico, a turma conhece o Marcel, né? Sim. Se ouve falar bastante no Marcel, até pela carreira que ele fez recentemente, né? Vamos dizer assim. Eu disputei com o Marcel, nós corrimos Supermotard junto. Montagem. Motard, 2005 e 2006. Ele foi campeão brasileiro em 2005 e 2006. Em 2005, eu comecei a andar de motard para poder treinar na velocidade, porque eu gostava mais da velocidade. Teve 5 etapas. Eu ganhei 2, eu fui vice-campeão brasileiro, só fiz 3 etapas. Aí em 2006, e o Marcel foi campeão, só que o Marcel ele andava de importada, e eu andava na nacional, era com categorias diferentes. Aí em 2006 eu endoidei. Aí eu deixei a velocidade para lá, eu comprei um motorhome, eu tinha moto reserva, eu investi. Primeira etapa, Belo Horizonte. Fui com uma equipe, com um ônibus, tudo. Chegou na hora do classificatório, minha moto deu problema, eu não fiz o classificatório. Puta. Larguei em último. 32 pilotos. Terminei em segundo. Duas corridas, terminei em segundo. Aí a próxima em Bauru. Falei, aqui não, aqui é minha casa, né? E aí eu acabava deixando de trabalhar. Isso é uma droga lícita. E treinando. Aí, uma semana antes, eu rompi o ligamento do joelho. Fui num especialista, ele falou, você não vai estar 100%. Eu falei, se você amarrar minha perna, eu vou correr. E treinei e cuidei, estava uns 70%, 80%. E eu estava com o traçado na cabeça, tudo, né? E tinha ali 3 pessoas para ser campeão. Eu, um rapaz de Botucatu e um de Jaú. E o de Jaú, ele fazia... O meu preparador era o mesmo dele. Eu tinha moto reserva. E eram 2 corridas. Aí, a primeira corrida, eu terminei em segundo, muito próximo do primeiro. A segunda corrida, no intervalo dessa, meu preparador, Beto Gicré de Jaú, meu parceiro, veio, como ele era preparador dos 2, ele falou assim, Adalberto, o motor da moto do Simval fundiu. Você empresta seu motor reserva? Você emprestaria? Ah, não, né? Quem emprestaria? Ninguém. O competidor é o direto dele, pô. O Gardenal emprestou. Emprestou e saímos naquela disputa. Os 3 correndo. Aí acabou a corrida. Adalberto segundo, Simval primeiro. Com o seu motor. Com o meu motor. Tá Aí vendo? eu tô indo pro box meio triste, chateado. De repente eles catam, me jogam pra cima. Eu não entendi o que tinha acontecido. Cara, você foi o campeão, mas como eu fui o campeão? O que valia era a soma das 2. E eu fui o maior pontuador, então eu fui o campeão da etapa. A minha categoria era a SM3, a top era a SM1. Eu saí em todas as revistas e foi a prova da solidariedade. Me deram muita ênfase, porque não acreditavam que ninguém ia fazer isso. Não, lógico. E eu fui coroado com a vitória, né? Eu fui o campeão da etapa e aí eu me lembrei de quando eu caí em Brasília, que era uma família que eles iam consertar a moto. E eu emprestei o motor porque eu me coloquei no lugar dele. De repente era eu. Lógico. E aí Deus me
Deus me deu a vitória. Eu saí vitorioso daquilo ali e, cara, foi uma coisa assim fantástica. E depois de toda essa passagem sua, e, cara, eu achei muito legal isso aqui. O Kleber entrou agora. Kleber, todos os cheques que ele ganhou nas competições. Tá aqui, ó. É xerox colorido. Esse aqui é o xerox colorido. Todas as etapas que ele ganhava de 120 a 350 reais. Só que ele gastava 2.000 por etapa. Quer dizer, não pagava nada. E hoje, depois de toda essa aventura em 2 rodas, depois de ter tomado enquadro da polícia, fugido da polícia, ter batido de moto no carro e ter ficado só com as pernas para fora, você tem a sua loja hoje. Eu trabalho com compra e venda de veículos desde 92. Mas, assim, a minha especialidade era carro. E a moto eu comprava uma ou outra que era a minha paixão. Aí, no decorrer do que aconteceu, há um tempo atrás, aí eu montei uma loja de moto, aí foi um sonho. Aí veio a pandemia, estragou, tal, mas estamos aqui firme de novo, hoje com uma loja de moto. E hoje eu ganho meu pão com a coisa que eu mais gosto na vida. Aí você me pergunta, o que a The Doctor tem de diferente das outras lojas? Você sabe o quê? Paixão pela moto. Eu não sou empresário, só empresário. Eu amo o que eu faço. E a maioria dos meus... Não falo concorrentes, porque eu tenho parceiros. Sim, lógico. Mas, lógico. assim, são comerciantes, são empresários. E eu vendo uma moto como se eu estivesse realizando o meu sonho. Então, a qualidade, para mim, o que eu tô Assim, vendendo... quando você realizou o seu sonho, quando você queria comprar uma moto de alta cilindrada. Sim, sim. E eu trabalho com moto de 50 a 1.300 cilindradas. Tem moto de criança. E, assim, eu tenho um lema. O que eu não tenho, eu fabrico. Se você quer uma moto, se você quer uma moto, você vai lá que eu vou arrumar a moto para você que você quer. Se você for comprador, você pode ter certeza que você fala, eu quero a moto com tal cor, tal ano, com tal quilometragem. Eu arrumo no Brasil e realizo o seu sonho. Fala uma coisa pra mim, nós conversamos esse final de semana na Dapper Style lá, e você contou, né? Pro junho, julho aí tem um evento chegando aí. Cara, eu queria que você contasse, dá um spoiler aí, porque vai vir coisa grande aí, né? Olha, é a realização de um sonho, né? Hoje eu tô com uma loja bacana, num lugar muito legal. A localização fantástica que você E está, né? a equipe- Todo mundo deve estar querendo saber. A equipe que trabalha comigo, eu selecionei a dedo. Eu vi, você trouxe até o Justin Bieber pra trabalhar com você. Eu tenho aqui o... E- Você acha que o cara é fraco? Nós tem aqui nosso Gogo Boy, o cara tem o Justin Bieber dele. É a cara da loja, né? É o novinho, é o bonitinho, a gente já tá com um O pouquinho pior é mais o de cliente idade. chegar lá assim, ele tá na porta. Uou, uou, uou. E ele se prepara, faz academia, a alimentação regrada. Caralho, entendeu? então é parceiro do Gogo Boy aqui. faz do meu- junto, ele se conhece. Eu tô sabendo. Ele anda muito pra Duartina, né? Então, rapaz. Rapaz. E assim, hoje quem trabalha comigo, o essencial é ter amor em moto. Eu tenho uma prima que sou eu de saia. Esses dias nós fomos fazer uma viagem, ela foi com moto grande, ela vai comigo, ela tá assim se realizando nisso. Andamos numa moto aqui, outra ali. O Rafa adora moto também. Então, eu não é só o vender. Não é só É o vender. gostar da moto, né, É cara? gostar, Você- é se colocar no lugar do outro. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Sabe? Exatamente. Então a gente está aqui para poder diferenciar o mercado. Eu estou com N ideias que as coisas estão dando certo. Eu reabri a loja vai fazer 2 meses e meio, numa época difícil, para todo mundo tá difícil. Sim, sim. Mas a gente derruba um leão por dia. E vai ser assim. Deus promete pra gente vitória. A gente falou da localização, né? Da ótima localização. Você tá nas Nações Unidas ali, na quadra 33, 44. 33. Eu vou até fazer um merchan aí, né? Depois nós passa lá pra comer um churrasco. Então. Ele tá em frente à porteira do Rio Grande. Verdade. Do outro lado, aquela loja bonita de esquina. Indo pro shopping. Indo pro shopping Quem ali. gostar de moto. Rapaz do céu, ali não tem como você falar, não sei onde é a loja. É uma vitrine Não ali tem como, maravilhosa. não tem como. Sim. Você subiu ali aquela vicinal que vai pro Bauru Shopping, passou o último semáforo na esquina de cima. Eu fui presenteado por Deus por essa loja aí e tô tentando honrar o presente que ele me deu. E esse evento aí que tá pra vir aí, rapaz? A data, só estamos acertando a data, vai ser para junho. Já vi com a prefeitura, tudo certinho, falei com os vizinhos, vai ter um evento
das 9 da manhã às 5 horas da tarde, né? E vou trazer muitos meus amigos de mais de 30 anos de motociclismo, da região, quem quiser vir, motoqueiro gosta, sabe? Vai ser uma coisa bem organizada, vai ser beneficente, tá? Quem puder trazer um alimento, a gente Show vai de bola, escolher muito importante. as entidades, vai ter espetinho, cerveja, e vai ter uma coisa que, assim, é uma a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Como eu disse, que a minha história começou no circo, quando eu vi, tanto do macaco... Você vai trazer o macaco com a moto. Não, o macaco morreu, eu não achei o macaco. Vai ser a segunda... Cara, a história que você queria a moto do macaco. Vai ser... Eu vou trazer um Globo da Morte. Rapaz, E eu isso vou é, andar. isso é ser audacioso. Cara, é sonho. É, lógico. Eu já tenho uma idade avançada, não vou entrar para me machucar nem nada, mas eu vou realizar isso aí. Rapaz, se você for, o Gogo Boy vai também. Vai? Vai com a phaser dele. Eu ponho ele na garupa, se ele tiver coragem. E vários amigos meus, eu já estou fazendo isso aí, a gente vai fazer uma divulgação disso aí. Tem muita gente me ajudando para Rapaz. poder realizar esse sonho, né? Olha, se juntar mais dois, dá pra colocar o Justin Bieber, o Flávio e as garotas super poderosas lá, amor. Já pensou, rapaz? Mas assim, tô ansioso com isso, um pouco temeroso, porque é um desafio, né? Lógico, pô. Você... Mas eu vou encarar. Mas ó, sabe por que que já deu certo? Porque você não tá pensando em você. Você tá pensando em ajudar o próximo. Você acabou de falar agora a palavra que você falou, um evento solidário. Sim. Você está pensando em ajudar o próximo. Tudo que você faz pensando em ajudar o próximo, pode ter certeza, cara, que ele lá de cima já abençoou já. Amém. Isso aí Eu não creio. tenha dúvidas. Aí pode creio. ter certeza disso. Cara, eu falei que por mim não ia até umas 8 horas da noite que bateram um papo, rapaz. certeza. E já vou dar uma chavecada no Kleber depois aí, que eu acho que tá precisando de um programa aqui falando só de moto só, rapaz. Eu não sei se tem conteúdo para toda semana a gente Rapaz, eu fazer. tenho Tem bastante campeonato de parceiro. motociclismo ainda? Ainda tem a etapa Tem. Superbike Tem Brasil? Superbike Brasil. Então, né? assunto tem, cara. Eu acho que seria uma pauta legal, cara. E tem bastante pessoal da época aqui, muitos motoqueiros, amigos meus, motociclistas. Rapaz, cada um- colocar o Fernandinho aqui, rapaz. Trazer o Fernandinho Ele Careca. é um pouquinho envergonhado, ele fica com a careca vermelha Ele- aqui, pior que rapaz. é. Nossa, Aí se eu tem- vou mandar esse vídeo pra ele aqui, ele vai... E tem uma série de lendas aqui que pra Tem mostrar. bastante, tem bastante, tem Cara, bastante. Um dos meus ídolos da época aqui, que me fez gostar dessas peripécias, Pipo, você lembra do Do Pipo, lógico. O Pipo foi Pô, um precursor no motocross. E o Juvenal na época de empinar, o Ju. E, cara, são caras assim que marcaram a minha adolescência, pré-adolescência, né? Que me instigaram a isso. O pouco que eu sei, eu aprendi vendo esses caras. rapaz. Bom, Gardenal, vamos falar de Gardenal, né? Cara, eu queria agradecer. Obrigado. Você ter vindo aqui, cara, foi demais mesmo Eu as agradeço. histórias aí que... Ah, chama, o Kleber perdeu aí a parte da entrevista, vai assistir depois aqui, ó. Nós rachamos da risada demais aqui com as suas histórias, rapaz. A história das fugas da Eu PM... tenho várias aqui para contar, mas isso aí fica para uma outra Fica ocasião. pra uma outra Eu tô com medo oportunidade. de sair daí, o Baeto tá aí, e aí dá ruim para mim, né? Irmão, obrigado pela participação, Eu que obrigado por ter vindo agradeço. aí. Conte sempre aí, Cultura Mix vai estar junto contigo lá no dia do evento, lá, tanto na divulgação antes. Você volta aqui pra gente fazer um programa divulgando esse evento, com todas as participações, tudo. E pode contar com a Auri TV também, eu falo por eles aqui também. Tamo aqui pra somar. Obrigado de coração, meu irmão. É isso aí, Valeu, gente. Sucesso para nós. Vamos ficando por aqui, então, já agradecendo todos vocês aí que estiveram com a gente aí. Você gostou? Manda mensagem aí nos comentários aí, posta aí pros amigos, compartilha, ativa o sininho aí da Auri TV. A gente precisa muito desse apoio seu aí. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha com aquela turma que você não gosta também. Porque o importante pra gente é você estar compartilhando, ativando o sininho e mandando sua mensagem. Se conhece alguém desse bate-papo que nós fizemos ele aqui, marca o nome da pessoa aí nos comentários, marca a pessoa para que ela assista aí também e curta o nosso vídeo. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais Cultura Mix diretamente aqui da Auri TV para você. Agradecer meu parceiro Flávio Bomba que tá aqui.
Kleber Figueiredo. Tá aqui também o Justin Bieber, lá da The Doctors Multimarcas Bauru. E meu parceiro Adalberto, vulgo Gardenal. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Fui! Tchau.